E se você souber usar o que eu vou estar ensinando hoje, você vai ver como é que vai facilitar, você vai ter mais energia, e quando você fazer os seus jejuns, você vai notar que eles vão ficando cada vez mais fácil. Eu comecei a ensinar isso para as pessoas começaram a ter resultados mesmo depois dos 50, mesmo depois dos 80. E hoje eu vou estar falando sobre, né, a relação que existe entre, vamos dizer, 3 coisinhas ali, que é o seu jejum, gorduras boas e colesterol. Então, existe um medo muito grande do tema do colesterol, né? Nos ensinaram isso do colesterol. Ai, meu Deus, colesterol, gordura já relacionamos com colesterol. Então, criaram uma cultura mundial que é da gordurofobia. Provavelmente você tem medo da gordura. Provavelmente você tem receio de comer gordura. Você pensa que a gordura vai fazer mal. Então, só o colesterol seria o tema para uma live. Mas eu quero te falar um pouco, é mais ligado a essa gordura. Muito comum que as pessoas elas cheguem aqui e comecem a praticar o jejum e que melhore a saúde delas, né? Muito, melhore muito. E quando elas seguem minhas dicas, elas veem como é que o jejum delas vai ficando mais fácil. Isso foi o que aconteceu comigo. Eu fazia jejuns de, sei lá, 16 horas, era aquele jejum, meu Deus, que sacrifício. E aí, quando eu encontrei isso que eu estou ensinando, uma parte dele, né? O que mais me chocou foi saber que eu não tinha fome. Aí foi onde eu busquei entender por que eu não tinha fome. E eu me deparei que tem uma relação muito forte entre a fome e a falta de gorduras, de comer gorduras. Então, né, fizeram uma lavagem cerebral na gente sobre o tema da gordura, que ela faz mal, que ela é isso, que ela é aquilo. E aí entraram com o colesterol para intensificar esse medo. E com isso foi uma jogada de mestre mesmo. Por quê? Porque com isso você passa a ter muito mais fome, você passa a ficar muito mais doente, você vai comer mais, engordar mais, ficar mais doente, então você vai fazer que a máquina funcione. Então existe uma máquina aí fora que ela está programada para que você siga com consulta, exame, remédio, quando ele tá bom. Não é consulta, exame, cirurgia e remédio. É um círculo vicioso que está programado, os ensinos deles estão programados. Quase tudo que eles fazem está programado para que você siga esse padrão. Então, como saber se algo funciona ou não? Que algo é bom ou não? O resultado. Então, eu tenho inúmeras alunas que têm resultados extraordinários e já tinham tentado de tudo. E uma da base para isso é através é a gordura boa. Que o colesterol não tem quase nada de relação com aquilo que você come. O colesterol é algo normal em você. Mas a base que eu quero dizer hoje aqui é as gorduras. Quando você começa a aumentar seu consumo de gorduras boas, automaticamente o seu corpo, olha que interessante, gente, pensa comigo, olha na lógica, lógico que eles não querem que você saiba disso. Eles não querem que você fique sabendo disso. Por quê? Quando eu descobri isso, eu vi que tem todo sentido. Então, quando você aumenta, lógico que não é só ir lá e se entupir de gordura, tá? Eu só tô dando uma base para você entender, mas não é isso também. Mas, ó, quando você começa a aumentar o seu consumo de gorduras boas, o seu corpo que nunca não tinha gorduras, ele começa a usar aquilo dali, na base das gorduras que você está comendo. Então, agora a gente não está falando dentro da reserva ali, não, do que você está comendo. Então, ele estava acostumado só a usar açúcar, porque você só comia açúcar. Arroz vira açúcar, batata vira açúcar, trigo vira açúcar. Então só está queimando açúcar. Você começa a comer gorduras, lógico que tem a combinação, mas para você entender a lógica, o seu corpo começa a usar a gordura, porque você não está dando mais, né, açúcares, então você está dando gordura. Quando você vai aumentando esse consumo de gordura, o seu corpo vê que a gordura é boa, porque não, você não come, como é que, né? E aí a gordura não vira gordura. O que vira gordura é o açúcar. Comendo a quantidade certa de gordura e a combinação correta, automaticamente o seu corpo começa a usar a gordura como fonte de energia. E aí, uma vez que você fica sem comer, o que acontece? O seu corpo sabe que a gordura é boa e onde que ele vai? Atrás de gordura. E aí ele começa a usar as gorduras que você tem guardadas. E é muito interessante porque o seu corpo ele não vai usar a gordura que você tem lá no dedinho do pé, que não serve para nada. Não, ele vai usar aquela mais perigosa, aquela que está na artéria. Mas o que eu quero dizer? Que quando você começa a entender isso que eu estou falando, né? Que quando você começa a acrescentar, aumentar suas gorduras boas, né? Eu agora vou intensificar isso daí esses dias agora.
Por quê? Porque eu volto de novo a intensificar meus jejuns. Toda vez que eu intensifico meus jejuns, eu volto para dentro do método. E quando eu volto para dentro do método, eu aumento o consumo de gorduras boas. Então, ontem eu já comi um pedaço de abacate, né? De normal a gente come, mas aí eu vou intensificando, porque eu sei que quando eu aumento o consumo de gorduras boas, automaticamente eu vou ficando comendo sem fome. E meus jejuns vão ficando cada vez mais fácil. Então, Márcio, eu tô passando fome no meu jejum. Como é que tá seu consumo de gorduras boas? Lógico que não é gorduras ruins, né? Não é qualquer gordura. Tipo assim, encher de óleo de girassol. Não, isso daí não presta mesmo. Canola, Márcio, é porque é bom pro coração. Veneno. Óleo de girassol, trigo, canola, jeans. Esses não prestam. E aí tem o chefe dos ruins, que é a gordura trans. Aquilo lá é veneno. Então aquilo lá você tem que tirar mesmo. Então, primeira coisa que eu diria para você, fazer substituições. Então, margarina, manteiga. Se você quer fritar algo, Márcio, como é que eu faço uma fritura? Banha, manteiga, óleo de coco. Essas são as que aguentam altas temperaturas.